No livro de Ezequiel, no capítulo 34, e eu preciso ler o capítulo todo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Ezequiel 34. Eu preciso ler o capítulo todo, irmãos, porque Deus me disse que é para ler o capítulo todo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, e as quebradas não ligastes, e as desgarradas não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Assim as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram-se a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos e montes de Israel, e nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelha e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais de empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus,
e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse: e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer chuva ao seu tempo, e chuva de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas, e não servirão mais de rapina. Os gentios e as feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais serão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém? Irmãos, Deus me levou a meditar nesse livro, nesse versículo, e eu questionei ao Senhor o que era isso, como é que estava, o que estava acontecendo. O Senhor disse que nós somos pastores, mas nós somos pastores que a cada igra se converte, que a cada igra reconhece que está errado, e que nós somos esses pastores. Nós somos esses homens do que ele fala, mas ele está levantando um povo diferente, um povo que não deve andar mais segundo o conselho do seu próprio coração. Porque nós estamos aqui, irmãos, para andarmos de forma diferente. Quando foi chamado, quando foi levantado o IGRA, irmãos, o IGRA foi levantado com um propósito de Deus, e não com um propósito do coração de homens. Deus está direcionando o IGRA. Deus vai levantar esse IGRA, esse ajuntamento de pastores, num tempo certo. Mas existe uma preparação, irmãos, para que isso aconteça. E nós temos que parar de andar pelos nossos próprios propósitos. Depois que eu saí daqui, Deus me levou lá no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 19, que diz assim: e disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam todos os que padeciam, oprimidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e os paralíticos, a ele, e eles os curavam. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Irmãos, Deus falou comigo que esse chamado é o IGRA. Ele chamou homens que estavam no seu ofício, homens que achavam que estavam fazendo a coisa certa, homens que faziam a obra do Senhor de boa vontade. Mas de boa vontade não se pratica a obra de Deus. A obra do Senhor se pratica na obediência. Não adianta eu ter um coração disposto a fazer se eu não andar pelos caminhos do Senhor. Deus me mostrou aqui que na escolha dos seus discípulos, ele chamou homens que abandonaram toda a sua riqueza, porque aqui diz que eles abandonaram aquilo que era dos pais, eles abandonaram a sua herança, não só a herança física, né, os bens materiais, mas também a herança espiritual. Nós precisamos entender isso, que ou nós nos colocamos à disposição de Deus, para
para que o propósito dele seja cumprido, irmãos, ou nós vamos continuar sendo esses pastores de que fala o capítulo 34 de Ezequiel. E há uma determinação para esse tipo de atitude. Há uma determinação para esse tipo de atitude. Deus não vai suportar isso mais, porque Ele vem suportando a igreja dele, irmãos, esse tempo todo. Porque hoje a igreja que nós vivemos, irmãos, a igreja que está implantada hoje é a igreja de Laodiceia. Hoje a igreja que está implantada é a igreja de Laodiceia. É a igreja de onde se fala do Senhor. É a igreja onde se louva o Senhor. Mas é a igreja onde o Senhor não está dentro. Ele está batendo na porta do lado de fora. Ele não se encontra dentro dessa igreja. E ele levantou o IGRA para que o IGRA seja a diferença. Aonde nós temos que parar de andar conforme aquilo que nós achamos que são verdades. E nós temos que nos mover pelo propósito do Senhor. Nós precisamos, irmãos, abandonar os velhos conceitos, os velhos hábitos, as velhas atitudes. Ei, irmãos, aqui foi dito no começo do IGRA que cada um aqui tem algo que o outro não tem. E qual é a união desse grupo? Qual é a união que esse grupo está tendo? Esse grupo está caminhando pelo propósito de Deus? Porque, irmãos, se eu não tenho o que o meu irmão tem, eu preciso estar colado com ele. E nós estamos colados uns aos outros? Nós estamos realmente andando por aquilo que Deus tem determinado para que a gente faça? O grupo realmente tem sido um grupo coeso? Um grupo que fala a mesma língua? Irmãos, eu não queria vir aqui falar isso de jeito nenhum. Eu não queria vir, eu hesitei em vir aqui falar. Eu não queria falar. Agora essa palavra em primeiro lugar, ela vem para a minha vida. Como disse aqui o pastor Cristiano, ela vem para a minha vida, ela vem em primeiro lugar para mim. Sabe? E nós estamos abandonando tudo, todas as nossas heranças, todos os nossos valores. Eu achava que eu era pastor, irmãos. Eu achava que eu era pastor, irmãos. Você sabe que eu descobri, irmãos, que eu sou um vaso de barro que não tem valor nenhum. Tem valor nenhum. E tem muita gente que se acha um vaso de alabastro, um vaso de porcelana. Irmãos, Deus fala que os vasos deles são de barro. E vaso de barro só tem beleza quando tem algo dentro dele, umas flores. Você põe um laço em volta dele, ele fica bonito. Mas não é por causa da beleza dele, é por causa daquilo que preenche ele. E nós temos que andar, irmãos, segundo os propósitos do Senhor. Nós precisamos honrar aquilo que nós falamos aqui dentro, irmãos. Nós precisamos andar, irmãos, aliançados. Nós somos uma corrente, irmãos. E os elos da corrente, eles têm que estar ligados, para que a corrente seja uma corrente forte. Para que nós possamos realmente, irmãos, levar para as ovelhas aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós estamos vivendo aqui. Nós vivemos realmente o propósito de Deus como igreja. Nós estamos caminhando realmente de acordo com a visão que Deus nos deu. Porque, irmãos, Deus me mostrou que várias estratégias já foram dadas a homens e eles não levaram como deveria ser. Somente foi inchando. Somente foi coisa de tamanho, aumentando em tamanho. E Deus me mostrou que o câncer, irmãos, ele é uma célula que quer crescer sozinho. Ele é uma célula que cresce sozinho. E a célula que cresce sozinha, ela se multiplica e ela mata o corpo, ela mata o propósito. Então nós precisamos, irmãos, acordar para o propósito do IGRA, irmãos. Deus tem algo para alcançar. Já foi falado aqui do Mato Grosso do Sul, já foi falado do Brasil. O avivamento está partindo daqui, irmãos. Eu creio nisso. O avivamento da igreja está partindo daqui. Mas que avivamento é esse se nós não tivermos a união entre nós, irmãos? Se nós não tivermos a união entre nós, eu não posso, irmãos, eu não posso levar para a minha igreja aquilo que eu não tiver aqui dentro.
Porque, irmãos, era assim antes do IGRA. Eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Eu pensava que fazia a coisa certa, mas não é. Nós identificamos aqui que não estávamos fazendo a coisa certa e que nós precisamos, irmãos, andar segundo os propósitos do Senhor. E aí, irmãos, glória a Deus, aleluia. Deus me levou lá no livro de Marcos. Glória a Deus. Eu estou nervoso, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu estou nervoso. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ele me levou no livro de Marcos, irmãos, ali onde fala a respeito da oferta da viúva, irmãos. Né? Oi? 11:42, né? É isso mesmo. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E eu fiquei esperando de Deus para saber o que significava isso, irmãos, sabe? O que Deus estava querendo me dizer aqui, né? Com essa palavra, irmãos. O que nós estamos recebendo aqui? Por que você está no IGRA? Porque você foi chamado por Deus. Mas por que você está recebendo? E qual é o propósito do seu coração para usar o que está sendo colocado aqui na tua vida? Porque Deus tem compromisso com você se você estiver no propósito dEle. Se você estiver no propósito dEle, Ele vai ter compromisso com você. Ele vai ter compromisso com a sua igreja. O livro de João, no capítulo 7, fala que Jesus, ele caminhou, ele saiu, foi convidado para ir para uma festa, mas ele não foi junto com todos. Depois ele foi para um caminho oculto. E eu quis entender o que era esse caminho oculto. E eu fui buscar a respeito para entender o que é o caminho oculto. O caminho oculto, irmãos, é um caminho diferente. É um caminho onde não era qualquer um que caminhava por ele. É um caminho onde era um caminho de criação de ovelhas. Onde os pastores tinham uma rede de comunicação e ali não se passava qualquer um. Quando entrava pelo caminho, já havia uma comunicação. Os pastores se comunicavam por som, se comunicavam por fumaça, se comunicavam por dança, indicando para os outros pastores que estavam mais adiante que alguém estranho estava adentrando ali no caminho das ovelhas, porque as ovelhas eram criadas separadas, irmãos, porque se as ovelhas passarem por um estresse, elas não se reproduzem. As ovelhas têm que estar separadas, elas têm que ter calmaria, senão elas não se reproduzem. E se a ovelha não se reproduzir, irmãos, ela não tem função. Ela não tem função. O estranho, quando chega, irmãos, ele traz contaminação. E os pastores tinham aquela rede de comunicação, não era para proteger somente o seu rebanho. Eles não estavam preocupados em proteger só o seu. Eles estavam preocupados em proteger o rebanho de Israel. Eles chamavam o rebanho de Israel. Porque se eu me preocupar só com o meu rebanho, irmãos, a contaminação que chegar no rebanho do meu irmão vai chegar no meu rebanho também. Vai chegar no meu rebanho também. Então, irmãos, eles protegiam o rebanho de Israel. Eles protegiam as suas famílias. Eles protegiam porque até os filhos, os pequenos pastores, ficavam em pontos estratégicos, cuidando o caminho para ver quem é que entrava no caminho. Então havia uma proteção não só com os rebanhos, havia um cuidado não só com os rebanhos, mas com os pastores e com as famílias dos pastores. Então, o que é que nós estamos aqui? Por que é que nós queremos, irmãos, o que está sendo colocado aqui no IGRA? Nós vamos usar, irmãos, realmente para que os rebanhos do Senhor sejam rebanhos fortes.
Nós precisamos, irmãos, fortalecer o rebanho do Senhor. Mas se eu não fortalecer o rebanho do meu irmão, aquele que está próximo, aquele que está aqui dentro, porque tudo começou aqui dentro, irmãos. Tudo começou aqui. E tem que sair daqui de dentro, irmãos. Essa união tem que estar entre os irmãos, entre os pastores. Há uma preocupação. Deus me fez caminhar hoje, irmãos, e falar para pastores aqui. Eu amo o Senhor, eu amo a sua família. Eu quero dizer para os irmãos aqui que eu amo todos vocês. Eu amo as suas famílias e eu amo os seus rebanhos. Eu me submeto a cada um dos irmãos, porque eu preciso para a minha vida o que você tem na sua vida. E não tem mais na vida de ninguém. E eu não tenho na minha, mas eu preciso o que você tem. Eu preciso de você. Eu preciso do que Deus está revelando para você. Eu preciso de você. Mas em contrapartida você precisa de mim. Porque se você, irmãos, não vê em mim um servo do Senhor, você está capenga. Está faltando alguma coisa na tua vida. Porque senão Deus não tinha nos trazido aqui. Deus não tinha nos revelado. E já começou, hoje começou com o Vaguinho aqui. E já tinha um tempo que não aparecia, né, Vaguinho? Já tinha um tempo que estava afastado. 4 igras já, né? 4 igras. E Deus trouxe aqui, revelou. E tinha mais para falar, não tinha? Tem mais para falar. Tem mais aqui, ele ficou receoso de falar. Ele ficou receoso de falar. Tem muita coisa para falar. O pastor Cristiano trouxe aqui, Deus trouxe aqui. E tem outros irmãos. Eu creio que vai ser tudo no mesmo sentido, irmãos. Tudo no mesmo sentido. Deus tem maravilhas para realizar, irmãos. Mas se nós não dispusermos o nosso coração com sinceridade, e por que é que eu quero tudo isso que está sendo colocado aqui no livro? Por que é que eu quero as revelações? Eu quero para caminhar no propósito de Deus ou eu quero para caminhar no meu propósito? Isso é que vai fazer a diferença. É com isso que Deus tem compromisso, é com o propósito dele, não com os nossos propósitos, irmãos. Se nós não nos fortalecermos uns aos outros em primeiro lugar, irmão, nada do que nós fizemos lá fora vai conseguir ir para frente. Vai crescer no tamanho, mas depois vai definhar. Porque ovelhas, elas não entram em apriscos grandes. A ovelha tem medo do aprisco grande, ela entra em pequenos apriscos, porque ela se sente protegida. Então nós precisamos proteger os nossos rebanhos, irmãos. E eu tenho que proteger o seu e você tem que proteger o meu. Eu tenho que proteger a tua casa, a tua família, e você tem que proteger a minha casa e a minha família. Se não houver essa união, se não houver a ligação dos elos dessa corrente, essa corrente da partida. E corrente partida não tem função, irmãos. A corrente partida não tem função. Amém? Eu glorifico a Deus, eu exalto, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, que Deus me deu de estar aqui.